Olá, bem-vindos de novo ao canal 121.50. Nós estamos aqui com o computador de voo, tá? O nosso amigo Felipe aí pediu pra gente falar um pouquinho sobre o computador de voo. Eu estou aqui com a ajuda do meu amigo Jefferson, aqui que está fazendo jet trainer aqui em Campinas. Beleza? Então nós estamos aqui com o nosso computador de voo, computador da Jefferson, computador tradicional, tá? O que a gente tem que saber sobre o computador de voo é o seguinte: para quem fala inglês, ele é um pouquinho mais fácil de usar, tá? Com o computador da Jefferson e tal, ele é todo em inglês, tá? Aqui a gente tem um disco interno que gira, tá? E um disco externo que é estático. A gente tem a régua, que é uma régua de velocidade que a gente usa para fazer a face de ventos, a face B que a gente chama, tá? Bom, vou falar um pouquinho só sobre a face A, ou essa face tradicional aqui do computador de voo, tá? Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas aqui a gente tem For Altitude Computations e tem For True Airspeed and Density Altitude, tá? O que isso quer dizer? Nesse lado aqui, a gente calcula as altitudes, tá? Aí ele fala aqui pra gente, olha, seta a temperatura sobre a pressão, sobre a altitude de pressão, e aí leia a verdadeira do lado de fora, tá? Aqui ele fala a mesma coisa, só que para velocidade verdadeira e altitude e densidade, que a gente vai ler aqui nessa janelinha do centro. Bom, é bem fácil usar o computador de voo, tá? O que a gente precisa ter cuidado é o seguinte: as escalas do computador de voo, elas mudam, tá? Então aqui, ó, entre o 10 e o 11 eu tenho um tanto de risquinho. Aqui, entre o 21 e o 22 eu tenho menos. E aqui, conforme vai subindo, eu vou ficando com cada vez menos riscos até voltar no 10, tá? O importante do computador de voo é a gente saber que o 10 pode ser 10, pode ser 1, pode ser 100 ou pode ser 1000, e daí pra frente, né? E assim com todos os números. Eu costumo sempre falar que a gente só lê o que é verdadeiro do lado de fora, tá? Dentro a gente vai ter ou indicado ou calibrado, depende do que o exercício dá pra gente, e verdadeiro sempre do lado de fora, tá? Então, se eu quero saber a minha velocidade verdadeira, eu pego minha velocidade calibrada ou minha velocidade indicada do lado de dentro, pego a temperatura e seto com a minha pressão desse lado aqui, onde está escrito For True Airspeed, por exemplo, tá? Então vamos supor que eu estou a 10.000 pés com 0 grau, tá? Seto aqui e tem uma velocidade de 140 nós. Eu vou ler aqui no 14, tá? E vou ler a verdadeira do lado de fora. Então 160, 162, 164, tá? Como é que eu sei? Aqui cada risquinho são 2, porque eu tenho 2, 4, 6, 8, 17, tá? E aí você tem que fazer essa relação. Esse aqui é o básico. Esse aqui, detalhe do computador de voo, é essa bandeirola aqui, tá? Essa bandeirola aqui, ela é o nosso 60 e ela é representada de uma forma diferente, porque aqui embaixo ele vai falar pra gente fazer cálculo de velocidade e de consumo, tá? A gente sabe que velocidade a gente faz os cálculos por hora, né? Seja nós, seja milhas náuticas ou seja quilômetros, a gente sempre vai fazer o cálculo por hora, tá? Como o tempo a gente vai colocar no disco de dentro, então 60 minutos, 1 hora, tá? 60 minutos tem 1 hora, aí eu vou saber minha velocidade. Exemplo, 150 nós, 150 milhas em 1 hora, em 60 minutos. Eu quero saber em quanto tempo eu vou fazer, por exemplo, 10 milhas, tá? Desculpa, 100 milhas. Aí aqui vai me dar 40 minutos. Se eu estou a 150 nós, 100 milhas, 40 minutos. Tá? Bom, isso mostra pra gente que a gente consegue fazer uma regra de 3, tá? Da mesma forma que eu consumo, se a minha aeronave consome 80 litros hora, em 1 hora e meia, 90 por exemplo, tá? 90 minutos, 1 hora e meia está aqui dentro, não sei se vai dar pra ver. 1 hora e meia, 90, vai consumir 120 litros, tá? Isso é uma regra de 3, então o computador de voo ele faz essa regra de 3 pra gente, tá? E a gente já falou do que? De velocidade
e de consumo de combustível. Tá? Apesar de eu não gostar muito de usar o computador de voo, eu preferi fazer conta na calculadora. Fica aí questão na ANAC que você pode fazer com o computador de voo. Tá? Só para lembrar vocês, o computador de voo ele é um gráfico, então ele tem um erro, tá? Ele não é preciso. Por isso que eu prefiro fazer as contas na mão, principalmente com relação à face B. Alguns computadores de voo, dependendo do pessoal como usa, fica frouxo, tá? Fica frouxo, fica dançando a régua. Algumas dançam mais, outras dançam menos. Qual o problema disso? Quando você marca o seu pontinho aqui na face B, se seu computador de voo estiver dançando muito, esse pontinho pode dar uma indicação diferente do que realmente está dando. Qual que é o conselho que eu dou para quem vai usar o computador de voo para fazer face B? Segura a parte de fora e aperta a régua de um lado só, tá? Sempre deixando a régua encostada na lateral. Por quê? Aí a régua não dança, tá? O erro vai ser sempre o mesmo, então você acaba compensando isso aí. Aí a régua não dança, tá? Esse é o básico de computador de voo, não é difícil de usar, tá? Precisa treinar um pouco para pegar o jeito dele, mas não é difícil de usar, tá? E ficou faltando falar só da escala de temperatura aqui embaixo, de conversão de graus Celsius para Fahrenheit, que na verdade é só uma escala, não tem nada demais, tá? Dá para fazer conta sem o computador de voo, tá? Dá para usar sem ser no computador, dá para fazer conta tanto de velocidade quanto de vento, dá para fazer também, tá? Mas aquilo que eu falei, se você sabe ler inglês, o próprio computador de voo já tem uma colinha aqui em cima pra gente, tá? Inclusive falando como é que você vai fazer o cálculo de vento, tá? Isso aqui é para velocidade em relação ao solo e pro verdadeiro, tá bom? Ele tem aqui também algumas formulazinhas que aí se você sabe todas as abreviaturas, você vai conseguir fazer aí com o seu computador de voo, ok? Dúvidas, vocês podem deixar perguntas aqui embaixo no vídeo e comenta lá em cima para eu poder dar um joinha lá em cima para eu poder postar vídeo maior explicando mais detalhadamente as coisas. Muito obrigado pela atenção a todos, um bom dia.